diácono Paulo pediu para contar o testemunho da minha vida, da minha conversão. Amém. Não é que eu tenha dificuldade, mas eu não gosto muito de falar de mim, não. Prefiro falar do autor e consumador da minha fé, do que ele fez. Que os olhos estejam fitos nele. Tem gente de apagar as primeiras 3 lâmpadas ali, só para ficar a cruz ali, porque ela é mais importante. Para ela realçar. Então, irmãos, conheci o Senhor Jesus em 96, mas eu nasci numa família assim, de 5 irmãos, e eu acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi com meu pai, desde pequeno, ele falava isso: sem Deus nós não somos nada. Então, assim, eu aprendi desde pequeno a entender assim, a dimensão de Deus, do Criador do céu e da terra, de quão Ele é importante para nós. E a gente tinha fazenda, né? E o destino de quem é fazendeiro vai ser agronomia, vai ser veterinária. E aí, minha avó morava aqui no Rio e eu vim fazer medicina, vim fazer medicina veterinária e, para a glória do Senhor Jesus, eu não passei. Por quê? Porque, na verdade, eu jogava jogos assim no interior de São Paulo, abertos, jogava basquete, jogava vôlei, fazia atletismo, enfim, fazia um monte de coisa. E aí eu tinha um chamado para a educação física. Meu pai queria que eu fizesse medicina veterinária. Minha mãe não queria que eu ficasse na fazenda. E você vai para o Rio de Janeiro estudar, vai fazer cursinho pré-vestibular e aqui você não vai ficar. Fazenda não é o seu futuro, mas vai estudar. Amém. E o que aconteceu? Como eu não passei e continuei praticando, eu falei, cara, não é isso que eu quero, né? Eu acho que, assim, eu creio, assim, que aí depois que você conhece as Escrituras, né, você começa a ver como Deus, ele já começa a influenciar na sua vida naquilo que ele tem para você no futuro, né? Então já tem uma história escrita ali, quando você tem temor, quando você, né, fica sensível à voz de Deus, e ele já tinha um destino. Eu fazia educação física, só queria fazer educação física num lugar, não queria federal nenhuma, não queria o UERJ, fundão, tinha greve, falei, cara, não quero, prefiro vou trabalhar, vou pagar a faculdade e só queria Gama Filho. Aí eu entendi depois por quê. Porque, na verdade, a Gama Filho era uma faculdade assim que tinha uma excelência de professores. Eu fui ver a melhor no ranking a nível América Latina, era uma referência. Falei, cara, é essa que eu quero. E tinha um centro de esportivo excelente. Eu falei, cara, é lá que eu vou. E é lógico, Deus já estava colocando o querer para providenciar o realizar, né? Porque, na verdade, o melhor de tudo da educação física é que eu conheci a minha esposa, Cláudia. E ali no segundo período, assim, eu já tinha uma convicção que queria casar. E a gente era uma família assim que tinha primo pra caramba, a gente ia caçar, pescar, então todo mundo junto assim, mas a gente não tinha essa coisa de mulherada, não tinha, todo mundo tinha uma coisa assim, um foco, família, casamento, porque o legado da minha família é todo assim, ou seja, a gente ia nas fazendas, né, vai ter uma reunião na fazenda, família, tio, tia, avó, todo mundo assim, então a gente tinha muito isso. Os casamentos muito consolidados, então eu vivi nesse meio onde era muito fortalecido a família, né? E isso sempre eu tinha esse foco, eu quero uma mulher para casar e ter filhos. E meu plano era ter 5 filhos.
E aí conheci a Cláudia, enfim. Aí acabou que no segundo ano eu conheci a Cláudia, eu já mudei de turma, fiquei com ela, e ali na faculdade a gente estudava junto, fazia tudo junto, né? E eu morava com a minha tia, com a minha avó, então eu passava, às vezes, um tempo na casa dela, né? E fim da faculdade já passava, a gente ia de carona junto, às vezes ia de bicicleta, enfim. E aí o que aconteceu? Nos formamos e eu saí da faculdade com um filho na barriga e um canudo na mão. Educação física há 37 anos atrás. Não conhecia a palavra de Deus, tinha temor a Deus, assim, eu tinha já a convicção que a Cláudia era a mulher da minha vida, quando a gente ficou junto pela primeira vez. Vou contar a história rapidinho. Eu fui num churrasco na turma dela e, chegando lá, ela estava, eu com um talher, churrasco de faculdade, sabe como é que é, né? Um talher, o outro com um prato. Né? E ela chegou para mim, pô, você não quer comer comigo? Eu falei, tá bom. Aí a gente ficou junto naquela noite e dali não nos separamos mais. E aí, como eu tinha a ideia de criar o meu filho no interior, por causa dessa, eu achava uma selva aqui, eu falei, cara, eu quero curar meu filho no interior. Primeiro, ela engravidou, quando o Gabriel nasceu, 6 meses, eu consegui um trabalho no interior, que não tinha nada a ver com a minha profissão. Eu tinha um amigo do meu primo, que era diretor de um hospital, que tinha uma rede de lojas e estava sendo muito roubado, precisava de uma pessoa de confiança. Eu fui lá gerenciar essas lojas, enfim. E aí, logo em seguida, eu comecei a fazer preparação física, Deus promovendo, aí voltei para a minha área, e aí a gente mudou para Guaratinguetá, aí começaram os problemas. Segundo filho, trabalhando muito, né? E ataque das trevas, assim, no nosso casamento, assim, aquelas coisas que você não vigia, que você não tem entendimento, né? Eu tinha um programa na rádio, saía no jornal, fazia, era uma academia de referência e até risco de vida eu tinha. A pessoa ligava para minha casa, você está pegando minha mulher, não sei o que, eu vou te matar. Eu falei, cara, você está maluco, sabe? Uma coisa maluca, assim, coisa demoníaca. E a Cláudia, eu sentia muita opressão espiritual, mas eu não tinha discernimento. Eu ia à missa, era uma missa de um frei, uma vez por semana, 7 horas da manhã. A coisa mais interessante, irmão, nessa missa, quando terminava, ele falava assim, e venceu o leão da tribo de Judá. Aleluia. Quando ele falava isso, gente, eu senti uma presença de Deus e aquilo me sustentava. A gente rezava à noite, enfim. E aí veio um ataque assim, feroz assim, do inimigo. E a Cláudia, cansada, trabalhando, ela trabalhava pra caramba, com um filho pequeno, dava aula, aquela coisa, cara, não estou aguentando mais. Aí discussão. E aí queria se separar. Vamos nos separar. Falei, quê? Não, separar sem chance. E aí você vê a mão de Deus, irmãos, assim. O que você quer para nos separar? Voltar para o Rio de Janeiro. Tá bom, vamos voltar para o Rio de Janeiro, fechado. Era um final de ano, liguei para uns amigos e perguntei para eles, cara, tem um trabalho, Murilo, tem a hora que você quiser, vem para cá, tem umas férias para você substituir em janeiro, aquele plano de Deus já, né? Aí fui para a Sport Center, tinha umas férias, fiquei o mês inteiro ali trabalhando, e aí liguei para uma amiga para ser fiadora. E era uma amiga, assim, vizinha lá de Santa Teresa, muito amiga minha, eu tinha uma relação muito forte com os filhos dela, ela gostava muito de mim como filho, assim, e é interessante que lá em Santa Teresa, eu vim no interior de São Paulo, pessoa, né, familiar pra caramba, tinha uma outra amiga, os pais dela queriam que eu casasse com ela, porque mas não tem nada a ver, eu não tenho relação nenhuma com você, era só amiga, mas o pai queria que, aquelas coisas, né? E aí, liguei para a Tereza, você pode ser fiadora? Pô, eu estou com um apartamento em Copacabana, uma cobertura, não estou usando, vai para lá. Falei, é de Deus, né? Aí fomos para lá, uma cobertura na Ministro Vieira de Castro. Gabriel tinha, acho que 6 anos, Bianca 3 anos. E aí, a gente vê a mão de Deus assim nas mínimas coisas. Nesse período que eu fiquei em Guará, não só na academia, mas eu comecei a fazer uma preparação física para um time de vôlei que disputava o Paulista, né, de vôlei indoor,
E tinha uma pessoa muito competente, que era um treinador, e ouviu falar e me chamou, e a gente começou a fazer um trabalho muito bom ali, tinha um jogador do Rio de Janeiro. E aí, trabalhando aqui na Rio Sport Center, em 6 meses eu já estava coordenando, assim, Deus provendo, né? Aí comecei a atender, o Elfio apareceu lá, na Rio Sport Center, e teve uma afinidade. Pô, você não quer cuidar da minha mãe? Eu falei, tá bom, eu cuido da sua mãe, vamos lá. Comecei a atender a tia Ruth. E nesse período, irmãos, assim, eu ia à igreja seco. Aquela secura que eu entrava aqueles tempos e, nossa, meu Deus, o Senhor não está aqui, daquela secura e sede de Deus. Tinha sede. Eu falei, meu Deus do céu, um vazio. Aí a tia Ruth, com muita sabedoria, por que você não vai lá? Por que você não vai lá na minha igreja? Eu tinha uma certa, não era um preconceito, mas uma certa rejeição, porque do lado da minha casa, uma travessa da minha casa, tinha uma assembleia e era uma gritaria. Que eu falava, meu Deus, parece um bando de maluco esse lugar aqui. Eu passava lá de bicicleta, assim, desde jovem. Eu falei, cara, meu Deus, aquela gritaria. Eu falei, cara, que será? Só para vocês terem uma ideia, gente, a coisa é tão louca quando você não conhece. Eu achava que era macumba. Olha o nível. Eu achava que era uma coisa totalmente fora. Porque, assim, eu tinha um exemplo da minha casa, né? Minha mãe dava aula de catecismo. Meu pai era um gentleman, era uma pessoa super mansa, lógico. Comigo era correção na vara, porque para segurar o Murilo era uma coisa... E glória a Deus por isso, porque eu poderia ser um delinquente hoje, assim, porque era uma turma de 13 primos, e ia para a fazenda todo mundo junto, e aí sempre tinha uns arranca-rabo, e meu pai, para me corrigir, castigo, vara de marmelo, vara de pescar, mas eu tinha um respeito e um temor por ele, que era assim, ele era o meu ídolo, assim, em tudo. Trabalhava incansavelmente na fazenda, nunca reclamava de nada, nunca se alterava, aquela pessoa assim que cumpria a verdadeira religião. Eram 7, uma família do meu avô tinha 7 irmãos, ele chegava da fazenda às 5h30, 6 horas da tarde, entregava o leite na usina, ia para a casa das tias, cuidar das tias todo santo dia. E minha mãe até, às vezes chegava às 7h30, 8 horas, mas você não chegou, você demorou, minha mãe às vezes até puxava a orelha dele, mas ele era fiel todo dia, cada dia numa tia, tinha uma tia até que tinha câncer. Então eu aprendi isso, né? Uma coisa assim que eu convivi com uma pessoa que tinha um equilíbrio, assim, e eu tinha um respeito muito grande por ele. E aí vamos voltar para o Rio de Janeiro. E aí, quando eu entrei ali na igreja, né, lógico, a gente já tinha dado uma restaurada, né, mas a gente sabia que precisava de algo para fortalecer a gente no relacionamento, que era a palavra, que era Deus, né, o próprio Deus. E a gente entrou ali na Jardim Botânico, eu tinha sede. Eu tinha uma sede da presença de Deus, assim, sede de sentir de novo a presença de Deus. E o pastor Lourenço estava pregando, e a mensagem é aquela história, né? Quando o Espírito Santo, na verdade, ele nos encontrou, né? Ele que nos encontra, não somos nós que encontramos ele. Ele já estava com alvo na gente, enfim. E quando ele estava pregando aquela palavra, parece que foi assim, tudo um turbilhão de coisas que eu tinha aprendido, ouvido da minha mãe, assim, que foi assim, e me deu uma levantada, assim, eu senti a presença de Deus, e ali a gente começou, e assim, foi sobrenatural esse encontro, e eu acho que quem verdadeiramente teve um crescimento muito grande foi a Cláudia, porque, na verdade, eu continuei trabalhando muito, aí eu continuei trabalhando mais ainda, eu acho que não ia muito à igreja, tinha uns encontros, eu sabia que meus filhos estavam no melhor lugar, que era na casa do Senhor, e era a palavra de Deus, aí você começa... E aí aquelas coisas da idolatria, não que fosse muito forte para a gente, a coisa do santo, da imagem, não tinha muito isso. Mas mesmo assim, aqueles padrões, você começa a ler, quando você vai lá no Salmo 103, você fala, cara, olha isso. Aí o Espírito Santo vai descortinando aquilo, caramba, você vai ficar andando com o copiloto, mas tem o principal aí, piloto, é com ele que eu quero andar. E aí o Espírito Santo começa a revelar isso a você, e realmente é uma transformação a cada dia, né? Eu creio, né, irmãos, assim que a nossa vida é de glória em glória, né?
Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai estar sempre crescendo na presença, no relacionamento com o Senhor. E aí depois a gente saiu do Rio, né? O Senhor mandou a gente para ficar 10 anos fora, fomos para Ubatuba, e tudo crescimento, sabe? Experiências assim muito sobrenaturais da parte do Senhor, assim. E eu creio, sabe, que o Senhor tem um plano para cada um de nós. Tem um plano maravilhoso. O que a gente tem que estar é sensível à voz de Deus, né? E eu vejo assim o quanto a Cláudia mesmo, né, já ali na cobertura mesmo, começou a ter experiências assim sobrenaturais, assim, até de Jeremias 18. Teve um dia que ela falou, está tudo rodando, e ela se sentiu ali na roda do olheiro, e aí compartilhou com a tia Ruth, com a tia Yara, e aí vem cá, e a tia Yara mostrou na palavra o que tinha acontecido com ela. Mas às vezes a gente tinha uma experiência, estou vendo um monte de luz aqui, assim, sabe, umas coisas assim, e a gente estava vendo o agir e o sobrenatural de Deus, assim, já, os planos. E aí, depois disso tudo, Ele nos deu ainda a vitória, né? A gente não estava esperando, ela engravidou, e aí veio a vitória, e o próprio Senhor, que já batizou a Vitória com o nome de Vitória, a Cláudia vai receber oração, pastora Liz, bota a mão no seu ventre. Você está grávida de uma menina, eu a chamo de Vitória, então. E eu ainda questionava, essa época, voltando um pouquinho com relação à Copacabana, como Deus é perfeito, né? Como Ele já tem um plano na sua vida. E essa preparação física que eu fiz ali em Guaratinguetá, tinha um carioca que jogava no nosso time. Ele tinha 2 metros até. Eu assim, quando eu voltei, tinha uma vaga, uma janela à tarde, eu levava as crianças na praia, final de tarde, dava uma corrida, e para não ficar estressado, né, trabalhava muito, de repente diminuiu o ritmo de trabalho, enquanto eu estava emplacando ainda. Correndo na praia, uma pessoa grita o meu nome de longe, eu falei, cara, quem está me chamando aqui no meio desse breu em Copacabana? Vem cá, chego ali, era essa pessoa, que é o Zé, e estava ali uma dupla de vôlei de praia que estava começando a disputar o circuito mundial, eles estavam precisando de preparador físico, eu comecei a fazer a preparação física deles, e para a glória do Senhor Jesus, assim, a gente foi campeão mundial, aí foi aquelas viagens assim, de rodar o mundo, enfim. E uma das coisas que aconteceram, que foi muito interessante, com o nome da Vitória, é que, quando a Cláudia engravidou, a gente nunca discutiu por causa do nome de filho, vai ser isso, vai ser aquilo, mas sempre assim, com muita sabedoria, a gente, né, vamos entrar num acordo. E aí, eu nem lembro o nome, Natasha, sei lá, né? Não, acho que é Natasha. E como é que tá? E eu estava em Stavanger, na Noruega, eu já estava viajando há 8 semanas, e eu estava assim, há 15 dias, uma semana para voltar, e a gente se falou num dia à noite, era 1h da manhã, e lá ainda estava dia. E como é que está? Morrendo de saudade da Cláudia, das crianças, assim. E como é que está fulano? Como é que está meu bebê? Como é que está minha Natasha? Não, meu amor, não é. É Vitória. Deus já falou que é Vitória. Amém. Tá bom, então é Vitória. E aí a gente ia disputar a semifinal nesse torneio. A gente ia ganhar, porque era uma dupla argentina que a gente ganhava com uma certa regularidade. Não era muito difícil, já tinha feito a estratégia do jogo. E aí, com certeza a gente estaria na final. Quando eu desci o saguão do hotel, e na Noruega não tem praia, é uma cidade portuária. E, gente, eu nunca vi uma coisa tão louca. Frio, assim, a água gelada, lá estava verão, mas não estava muito frio. Tinha umas águas vivas, gente, era desse tamanho. Um tentáculo de 5 metros, mas muito, assim, muito. Um dia a gente saiu para pescar salmão, a gente teve uma festa de comemoração lá, que foi o primeiro torneio que teve na Noruega. E aí eu desci, quando eu vi um barco de longe, falei, caramba, encostou um transatlântico na arena, era uma arena grande, assim, de uns 12 metros, e o transatlântico encostou para exatamente ver a final. Encostou ali na semifinal na sexta-feira, semifinais no sábado e a final no domingo. De longe, a gente foi chegando, assim, eu conversando com o Guilherme, a gente conversando sobre o treino, a estratégia, o aquecimento, pá. De longe, eu chego assim, o nome assim, Vitória, no barco. E o Senhor fala comigo, qual é a sua dúvida?
Qual é a sua dúvida? E ali eu te compartilhei com o Guilherme isso, eu me curvei diante de Deus, assim, Senhor, me perdoe minha incredulidade. Então, assim, eu creio, sabe, irmãos, que a vida com Deus, assim, é uma vida maravilhosa, a vida com o Senhor Jesus é uma vida muito abençoada, assim, e a gente tem dificuldade, né? A gente passa por dificuldade, a gente passa por luta, a gente passa por provação. E então eu glorifico a Deus por tudo, assim, e eu creio, né? A palavra de Deus é muito clara, a palavra de Deus é um decreto sobre nós. Quando a palavra de Deus fala assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E muitas vezes a gente tem que guardar o nosso coração, porque o inimigo das nossas almas, muitas vezes, ele cria uma confusão para tirar a gente do foco. Mas a palavra dele vai se cumprir. Ele pagou um alto preço por nós. Então, nós fomos encontrados por ele, porque, na verdade, muito além da nossa sede que nós temos por ele, é ele por nós, que é um amor incondicional. Então, eu queria falar alguma coisa hoje, rapidinho, depois desse testemunho, sobre relacionamento. Como é que estão os nossos relacionamentos interpessoais, familiares? E o Senhor falou algo ao meu coração hoje. A nossa vida é uma vida de relacionamentos. Profissionais, familiares, né? Entre pessoas, entre a igreja. E o Senhor falou algo que a gente tem que vigiar. A gente precisa vigiar. Um exemplo assim de Jesus, que é um amor incondicional, pelo perdão, ou seja, Deus amou o mundo e enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que lhe crê não pereça. Ou seja, Deus nos amou de tal maneira que Ele mandou Jesus para que a gente tivesse de novo um relacionamento com o Senhor, com Deus. Essa ponte é o próprio perdão de Deus sobre nós. Eles vão ficar perdidos. Vão deixar eles perdidos? Não. Eu vou dar uma solução para isso. Enviou Jesus por nós. Então, ele é um amor tão grande. A gente estava perdido nos nossos delitos. Fadado à eternidade nas trevas. E ele enviou Jesus por nós. Então é um amor tão grande que a gente tem que valorizar isso. A gente tem que colocar a nossa mente ligada, conectada nele. Então eu queria falar algo que o Senhor colocou no meu coração hoje. Primeira coisa, assim, para que a gente tenha uma transformação nos nossos relacionamentos, primeira coisa que a gente tem que ter, e uma das coisas que foi regra no nosso relacionamento entre eu e a Cláudia, perdão. Quando eu aprendi aquela palavra, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol com a sua ira, isso para mim, isso é uma regra de vida. É solução rápida. Ou seja, aconteceu alguma coisa, rápido, traz o céu. Traz o céu o mais rápido possível para dentro da sua casa. Porque aquilo vai remoendo e a gente vai falar exatamente sobre raiz de amargura hoje. O quanto isso causa um mal, é um dano. E uma das coisas que foram muito marcantes para a gente, assim, como Deus já estava de olho, Ele está sempre de olho na gente, né? Ele está sempre de olho na gente fica achando que é a gente, não, mas Ele está sempre de olho na gente, querendo resgatar a gente das trevas. E a gente tinha de Guaratinguetá a Lorena, tinham 12 quilômetros de distância. Essa foi uma experiência muito marcante para a gente, assim. Foi assim, divisor de águas para mim, assim, muito forte. E aquela coisa, né? Necessidade, correria. Meu pai tinha uma Brasília, a gente estava indo para a Lorena, não sei o que a gente ia fazer, a gente sempre estava na casa dos meus pais, as crianças amavam ir lá. E a gente estava quebrando o pau, assim, discutindo. Lógico, nunca rolou agressão física, mas estava, não, é isso, aquelas coisas, assim, ainda mais que você é jovem, né? Sangue quente, né? O românio, a flor da pele. E aí,
como na fazenda a gente tem um hábito de dar carona para as pessoas, a gente dá carona para todo mundo. O cara faz assim. Ontem mesmo fui para Miguel Pereira, o cara parou no meio da estrada, do outro lado, eu dei carona para ele. Então é o hábito. Aí, um cara dedou, assim, para mim foi um anjo, tá, irmãos? Assim, foi um anjo, com certeza. Assim, o cara apareceu do nada, assim, uma reta, assim, apareceu do nada. Aí, encostei, você vai dar carona pro cara? Vou dar carona pro cara, lógico. Aí o cara entra uma pessoa estranha no seu carro, acabou a discussão. Acabou, pronto. Lógico, você vai discutir na frente de uma pessoa que você não conhece. E aí esse cara ficou quieto. E a gente também. Assentou a poeira. A palavra branda acalmou o furor, mas o silêncio mais ainda, né? Aí, acabou. Quando ele foi sair do carro, irmãos, ele botou a mão no nosso ombro e falou assim, se você, era crente, era um anjo, se vocês dormirem de costa um para o outro, o diabo vai entrar no meio de vocês, vai destruir vocês. Gente, essa palavra para mim foi uma espada que entrou aqui na minha cabeça, foi até o calcanhar, assim, que mudou totalmente o nosso comportamento. Assim, para mim, eu falei, caramba, meu Deus do céu. E depois que eu me converti, eu entendi quando uma moça, uma pastora estava pregando, e ela contou o testemunho que ela estava, ela estava chateada com o marido dela, brigou pra caramba, não sei o quê. Não, mas eu não quero, não sei o quê, virou de costas para o marido, foi dormir, e estava irada, ele dormiu, e ela sentiu uma mão na cintura dela. Quando ela virou, o marido estava dormindo, irmãos. Era um demônio. Então, assim, é muito sério isso. É muito sério a nossa posição para com o reino espiritual. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós temos um valor no reino espiritual, que é muito precioso. Mas a gente tem que estar submisso ao Senhor. Então, rapidinho. A gente vai ler um texto. É tão sério isso, gente. Meu Deus do céu. Mas é muito sério. Quando a gente vê a vida de Esaú, né? Quando a gente vê a vida de Esaú, caramba, eu baixei uma Bíblia agora. Achei. E a gente vai ver como o dano que isso pode causar. A gente vê o exemplo de uma raiz de amargura. Coisa simples. Coisa simples. Se a gente não ficar ligado, simples. Quando Abel deu uma oferta para Deus, e Deus se agradou, e o irmão deu uma oferta, e Deus não se agradou, o que veio no coração do irmão? Uma raiz de amargura. E o que aconteceu? Um homicídio. É muito sério isso. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. A palavra de Deus nos diz, lá em Hebreus 12, a partir do verso... A partir do verso... Hebreus 12, 14, diz assim. Isso. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe,
e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitude. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Irmãos, é muito sério isso. A nossa natureza, a palavra de Deus diz claramente que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. E na coletividade, né? Então, quando a gente se relaciona, acontece isso. Acontece diferença, acontece postura diferente, a pessoa fala uma coisa diferente. O que a gente tem que guardar é o nosso coração, os nossos sentimentos. Porque é muito sério isso, gente. Quando o Senhor deixa o exemplo de Esaú, por acaso eu estava até com a Bíblia da Débora, a Shed, e tinha uma colocação, um comentário lá, que eu não estava achando minha Bíblia, eu peguei sua Bíblia emprestada ali, essa semana, Débora. Sabe o que fala sobre Esaú? Que não tem ninguém da geração dele. Não existe ninguém da geração dele. Olha como isso é sério, irmãos. Ou seja, uma raiz de amargura pode exterminar uma geração. É muito sério. Então a gente tem que se atentar para essas coisas e a gente tem mesmo que colocar essas coisas diante de Deus. De que maneira? Segue o exemplo de Jesus. A oração que Ele mandou a gente fazer. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Né? Então a gente tem que liberar o perdão e a gente tem que resolver isso dentro da gente. Às vezes coisas simples, cara, que toma uma dimensão, traz doença, traz enfermidade, mexe com o sistema endócrino, mexe com o metabolismo, claro. E o inimigo muitas vezes pega carona nisso, né? Então assim, quando ele fala aqui, pois também posteriormente querendo, não é isso não. Seguir diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Olha isso, irmãos. O que é a graça? É um favor imerecido. Ou seja, separando-se da graça de Deus. Ou seja, se você continuar faltoso, você pode perder a bênção. Você pode perder a salvação. É muito sério isso. Por uma coisa, uma raiz de amargura. Então a gente tem que ficar atento com essas coisas, irmãos, porque na verdade, uma coisa simples toma uma dimensão que conduz a gente à ruína. O Senhor falou claramente, eu falei, caramba, você quer falar sobre isso? Raiz de amargura, irmãos. E às vezes, a gente tem que ficar atento no seio familiar com quem a gente lida, com quem a gente se relaciona. Às vezes um semblante caído, às vezes uma postura fechada. Vamos intervir, vamos ajudar, vamos pegar pela mão. Não é nada disso. A gente tem que entender, irmãos, quando ele fala aqui, separando diligentemente da graça, nem haja alguma raiz de amargura brotando-vos perturbe. Por meio dela, muitos sejam contaminados. Ou seja, eu tenho uma raiz de amargura. E o que a gente tem visto muito sobre as tribos? O que o inimigo tem feito? Várias tribos, várias ideologias. Por quê? Você não vai ser acolhido naquele lugar, mas vem aqui que eu te acolho. Essa ferida que você tem, eu também tenho, vem para cá.
Ele é mestre nisso. E outra coisa, quando a palavra de Deus fala, acho que é 1 Coríntios 15, 33, quando ele fala assim, como está escrito nas Escrituras, quando ele fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes a pessoa tem uma raiz de amargura, fica uma rodinha, vem para cá. Eu concordo com você. É isso mesmo. Isso o inimigo é mestre em fazer, irmãos. Vamos ficar atento com isso. Vamos ajudar essa pessoa a sair desse lugar sombrio, escuro. A gente tem o Espírito Santo. Então a gente tem que ficar atento com isso, irmãos. A gente tem que ser um agente do Senhor, não um colaborador para as trevas. Porque muitas vezes a pessoa tem uma raiz, aconteceu uma coisa no relacionamento homem e mulher. A gente sabe que o homem é um fogão a gás, né? E a mulher muitas vezes é um fogão a lenha, né? Eu tinha um pastor que falava isso. Prepara, conversa, dá uma flor. E o homem já... E aconteceu alguma coisa de não estar bem, acontecer aquilo ali, a pessoa vai no dia seguinte, começa a criar uma raiz de amargura por uma coisa. Porque aquela noite a esposa não estava bem. Isso acontece. Acontece, irmãos. E começa a criar uma ferida, começa a construir um monte de coisa na mente. E geralmente, irmãos, a raiz de amargura começa a criar fortalezas mentais por causa de uma ferida. É muito sério isso. Vamos continuar aqui. Olha o que ele diz. Continuar em Hebreus. Hebreus... Vamos lá para o verso 25 agora. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escapam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nós nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Quem que nos adverte, irmãos? É o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E fala, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo-nos reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ou seja, o que é abalável? A nossa carne. O que é inabalável? É o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, irmãos, o que o Senhor falou ao meu coração com relação a isso, tem coisas que acontecem que a nossa carne está gritando, porque é uma permissão do Espírito Santo de Deus para você tomar a direção certa, para você crescer em relacionamento com Ele. É permissível, a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aconteceu alguma coisa que veio em você, gerou um sentimento ruim, o que você tem que fazer? Ele pousou na sua cabeça, mas vai que é a raiz. Uma coisa é a raiz de amargura. Aquilo foi um sentimento que foi gerado num relacionamento, alguma coisa, aquilo ali, cara, não foi legal o que o cara fez. Gerou um sentimento dentro de você, o que você vai fazer? Corta a raiz.
sem que ela crie fundamento. Então, muitas vezes, o Senhor permite que isso aconteça com a gente, para a gente melhorar o nosso relacionamento com a pessoa e com o eterno. Amém? A gente precisa entender isso. A gente tem o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo de Deus está sobre nós. Uma coisa aconteceu, se manifestou um sentimento nosso ali que não tem a ver com o Espírito Santo, da coisa abalável. O que a gente tem que fazer? Levar para o inabalável. Colocar diante de Deus. Senhor, eu estou sentindo isso, me perdoe, isso é um lixo, isso vem das trevas, isso não provém de Ti. Nos humilhando na presença de Deus, nos submetendo à palavra de Deus. Porque isso começa a construir coisas. Então, irmãos, a gente está num tempo de que muitas coisas estão sendo abaladas. O céu está sendo abalado. O céu está sendo abalado. As estruturas humanas estão sendo abaladas. O que vai prevalecer, irmãos? Aquilo que é inabalável, que está dentro de nós. Tantas coisas, com feridas, com dissensão, que você ficou ferido com alguma coisa e você não conseguiu superar aquilo. A gente tem que colocar o Espírito Santo à frente de todas as coisas, irmãos. Quantas dissensões, tantas divisões estão acontecendo por aí. As coisas que são abaladas estão sendo abaladas sim, mas o que é inabalável está dentro de nós. Aquele que é o inabalável nos escolheu para que a gente possa andar aqui de uma forma inabalável. Né? O Senhor não diz lá em Efésios? Porque a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, é contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Tomai posse da armadura de Deus, depois de ter vencido tudo, permaneceis inabalável. Uma arma contra qualquer raiz é o ajuste da armadura de Deus. Senhor, guarda meu capacete aqui, ajusta meu capacete, esse dado que está vindo assim, esse sentimento que está vindo assado. A couraça da justiça, sabendo que quem nos justifica é Ele. Nossa justiça não é terrena. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. O cinturão da verdade, verdade é a palavra de Deus, sim, sim, não, não. Bota com o evangelho da paz. Eu ando, eu levo o evangelho da paz. Onde eu piso, eu trago a paz de Jesus. O escudo da fé, né? No qual eu posso repudiar todo dardo inflamado do maligno. Ó, o escudo da fé. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, a gente tem uma influência no nosso meio. Em algum lugar você é influência. Em algum lugar tem uma pessoa do seu lado. Do menor ao maior. Então a gente tem que ser luz. A gente tem que lutar contra isso. Porque é tão sério que isso gera maldição geracional. A gente vê o exemplo de Esaú. A gente vê o exemplo de Caim. É muito sério. Por uma atitude, uma pessoa recebeu um elogio. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém chega na frente. Como eu falei no domingo, nós somos mais que vencedores. Quem nós somos em Cristo Jesus? Quem nós somos? De impressão digital só tem uma, irmãos. Nós somos únicos nele. Se outro tem a bênção, glória a Deus. Se o outro tem, glória a Deus. Você aqui, ele num tubo de ensaio lá no céu, ele lá olhando para você. Eu estou contigo, filho. Não tema diante deles. Não tema, sou contigo. Eu comparo sempre assim, né? Às vezes, é lógico,
eu amo casamento. Eu amo casamento. Assim, sabe? Eu acho que é um momento assim tão especial assim. E gente, já fui no casamento que o cara entrou de charrete, já fui no casamento, mas muito além do visual, daquele negócio gigantesco, show pirotécnico, é aquilo que Deus está fazendo naquele casal. Então, às vezes a pessoa, pô, meu casamento foi melhor. Meu casamento... Não, cara. Quando Deus vai lá e transforma 2 em 1, cara, que coisa mais surreal que isso, gente. Muito mais que a beleza, muito mais que qualquer coisa, cara. Ou seja, aqueles 2 vão se tornar 1. Que coisa mais poderosa e preciosa que isso? O resto é abalável. Mas quando se torna 2 em 1 só, isso é inabalável. Isso é celestial, isso é poderoso. Então, irmãos, que a gente possa prevalecer em nós o espírito inabalável, que caia por terra no nosso meio, em nós, a começar por mim, todo tipo de raiz de amargura. Amém? Queria que vocês se colocassem de pé, vamos orar? Pai, nós te louvamos, Espírito Santo, porque o Senhor declarou algo sobre nós, Pai, que é um privilégio. O Senhor colocou a sua vida em nós, Pai. Isso é tão maravilhoso, Pai. Tua palavra diz lá em Isaías 61, o Espírito Santo de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para levar as boas novas aos quebrantados, para libertar o cativo, Senhor Jesus, trazer veste de alegria em vez de espírito de pranto quebrantado, Pai. Ô Espírito Santo, nós queremos estar disponíveis em Tuas mãos, Pai. Primeiro para arrancar de nós mesmos, Senhor Jesus, todo tipo de raiz, todo tipo de ciúme, todo tipo de raiz de amargura, que por acaso foi gerado em nós inconscientemente ou conscientemente, Senhor Jesus. Pai, nós lançamos agora por terra, Senhor Jesus, no mar do esquecimento, todo tipo de sentimento que por acaso a gente teve, Senhor, no poder do nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que o Teu Santo Espírito, se existe algo, Senhor Jesus, que precisa ser curado, tratado, que o Seu Santo Espírito é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, fale conosco, Pai. Se tem algo, Senhor Jesus, que está ainda como um gatilho, algo que foi gerado, uma frustração, uma decepção, Pai, ou até uma inveja mesmo, Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor Jesus, o nosso corpo, que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos convença, Pai. Se tem algo que a gente precisa tratar em nós, Senhor Jesus, que precisa tratar na igreja, que o Senhor fale conosco. Pai, a Tua palavra diz, Pai, que para que haja uma transformação, Senhor Jesus, primeira coisa, a gente precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Pai. Se alguém, Senhor Jesus, que por acaso ouça essa ministração, Senhor Jesus, tenha alguma dúvida, Senhor Jesus, que Deus enviou o Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna, Senhor Jesus, que quer abrir o coração para que Jesus possa entrar. A Tua palavra diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se abrir, entrarei e cearei contigo, Pai. Sabemos que existe uma porta no nosso coração, Senhor Jesus, que existe uma fechadura só por dentro, Pai, que verdadeiramente a gente possa abrir e convidar, Jesus, entra no meu coração e transforma a minha vida. Eu quero entregar a minha vida totalmente para Ti, para que o Senhor faça uma obra, Senhor, assim como o Senhor fez na nossa vida, quando nós conhecemos a Ti ali na Lopes Quinta, ali no Jardim Botânico, Pai. Então, verdadeiramente, Pai,
que o Senhor possa fazer morada nessas vidas, Pai, e elas possam ser transformadas pelo Teu poder, pelo Teu Santo Espírito, Pai, para que o Seu nome seja glorificado. Nós exaltamos o Teu nome pela Sua palavra, Senhor Jesus, porque sabemos que quem transforma, quem liberta, Senhor, não é o mensageiro, mas é a Sua mensagem, é a Sua palavra, que ela é viva e eficaz, que transforma a alma, espírito, separa a junta de medula, Pai. Então nós te exaltamos por essa noite, abençoamos as famílias, Senhor Jesus. A Tua palavra diz lá em Gênesis, Pai, em Ti, quando o Senhor falou ali para Abraão, em Ti serão benditas todas as famílias da terra, Pai. E sabemos que existe uma herança geracional que vem de Abraão, Isaque, Jacó e Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Nós te exaltamos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o diácono Paulo aqui.